Boa tarde, estamos começando mais uma roda de conversa, aliás, a segunda roda de conversa com o nosso convidado hoje, o André de Miranda, artista, gravador, pintor, ilustrador. E ele hoje vai falar sobre a gravura nos ex-libris. Então, ele vai falar aqui sobre, vai apresentar, né, as técnicas de gravura tradicionais e contemporâneas para a confecção de um ex-libris. Estilo, metal, lito, algrafia, digitais, tetraplaque e etc. Tá? Então, vamos prestigiar o nosso convidado. Obrigado. Quero primeiro que se apresente. Quero primeiro que se apresente aqui pra gente. Mas então, eu me chamo André Luiz, mas assino como sobrenome, André de Miranda. Sou gravador. A gravura me escolheu no suporte que trabalha a xilogravura há 45 anos. Me iniciei na xilo através de J. Borges e Elciro Fernandes na década de 70 e convivi com esses grandes mestres que muito me ensinaram. E ininterruptamente. E tive uma paixão na década de 80, 90 do ex-libris, que é uma técnica basicamente gráfica em gravura inicialmente, não é? Mas antes de falar qualquer outra sobre mim, que eu prefiro falar sobre a gravura como um todo, precisamos primeiro entender o que é gravura, não é? Sim. Porque difere, por exemplo, de uma estampa. Não é? Gravura é uma coisa muito mágica, viciante e apaixonante. E foi por esta razão que eu me tornei gravador, porque você não explica o amor. E a gravura é a mesma coisa, você não explica por quê, você ou ama ou não ama. E amor, como também não se explica, e foi isso, basicamente. Mas a gravura, ela é uma técnica, não. Ela é tudo aquilo que você imprime uma impressão de uma imagem. Né? É uma transformação de um suporte plano que vai gerar uma imagem. Então a gente precisa ir lá atrás do surgimento dessa técnica, desde os primórdios da humanidade. Tudo já foi impresso pela humanidade. Então, tudo pode ser chamado de gravura, até pode ser, sim. Mas é um suporte, pode ser rígido, como a xilo, como metal, não é? E pode ser também maleável, como eu vou demonstrar aqui aos poucos, eu vou falar sobre tudo isso. Mas a primeira técnica que se utilizou para a confecção, principalmente de ex-libris ou qualquer outra técnica, outro suporte, foi a xilogravura, porque a xilogravura ela já era utilizada antes até mesmo de Gutenberg, que a gente tem a notícia, muito antes de tudo, antes dos livros. No Brasil, já os índios aqui, quando o Brasil foi descoberto, já tinham carimbos feitos em sementes, em madeira, não é? Em troncos de árvores, que eles se autocarimbavam. É uma xilogravura, porque xilo deriva da palavra grega, quer dizer madeira. Então é um suporte em relevo que, carimbado, vai produzir uma imagem. Na China, a invenção do papel é que fez com que a xilogravura fosse impressa sobre papel. Gutenberg, por volta de 1438, quando ele faz a primeira prensa e traz o livro impresso, ele usava os tipos móveis em madeira. Depois, como eles se partiam, é que foi utilizado já, em função da pressão da prensa, ele foi utilizando já os tipos móveis, muito mais lá na frente, né? Então, é a técnica mais antiga. Você tem xilogravura aí do ano 800, você tem no papiros impressos em xilogravura, você tem muita coisa em xilogravura. E no Brasil, em 1808, quando Dom João VI traz a imprensa régia.
Então, houve uma difusão dos artesãos, que até então eram os artesãos que faziam as matrizes, o artista desenhava e tinha os gravadores que iam gravar aquelas matrizes. E assim foi surgindo. Não vou contar a história do Ex Libris, mas vou falar de algumas técnicas que nós utilizamos para a feitura, para a confecção dos Ex Libris. Então, eu trouxe alguns exemplos de diversas técnicas, começando pela técnica de gravura em relevo. Ou seja, nós temos a xilogravura, xilo-madeira, que às vezes você observa uma gravura e nomenclatura escrita técnica erradamente. É gravura em relevo, matriz de PVC. Não é xilogravura. Ah, mas está chapado, então não pode ser xilogravura. Porque na xilo, é madeira, você tem que ver os veios da madeira para denominar a palavra certa daquela impressão, daquele suporte que gerou a imagem, não é? Daquela matriz. Quando você vê em MDF, que hoje em dia é muito usado, eu uso muito também hoje em dia, também é chapado. Então isso confunde muito o público quando não tem uma nomenclatura certa. Então, como carimbo, em borracha, em polímetro. Então você tem a gravura em relevo, que tem xilogravura, linóleo, em plástico, tudo que se faça em relevo, ou seja, a tinta só vai pegar no que esteja em relevo, porque é um rolo de borracha mais resistente, não é uma borracha macia, ela tem uma flexibilidade, mas ela não pode ser para a tinta não entrar nos sulcos onde foram gravados, o que difere da gravura em metal. Ou talho doce, porque talho doce, por exemplo, já é a gravura em metal. Primeiramente chamavam de talho doce porque os gravadores utilizavam na Europa o cobre, que é uma matéria macia. E com um instrumento chamado buril, arranhavam, abriam sem resistência alguma o cobre e ficavam aqueles sulcos, não é? E aí a tinta é o contrário, porque na argila o que pega é o relevo, é que vai ser a imagem. E na gravura em metal, vamos chamar assim, a tinta fica depositada na gravação, ou seja, onde foi rasgado o metal, né? E talho doce, e não usavam na imprensa. Faziam aquela arranhura, passava a tinta, tirava o excesso e a tinta ficava só naquele depósito, naquela canaleta gravada, microscopicamente até, né? Com depositada a tinta. O papel ele entra sob pressão, na gravura em metal, úmido, papel com uma gramatura mais alta, normalmente de algodão, porque ele tem uma flexibilidade. Então ele puxa a tinta de dentro desse sulco, então aparece a imagem invertida sempre no papel. E agora, dentro da gravura em metal, você também tem diversas subtécnicas dessa técnica principal da gravura em relevo, não é? Também, como na própria xilo da gravura em relevo. E na gravura em metal também trocentas técnicas, que foram os próprios artistas que foram melhorando isso. Depois nós vamos aí para 1700 e pouco, quando Senefeld, acho que era alemão, ou austríaco, não lembro, ele, 1700 e pouco, ele era escritor, músico também, e ele cria um processo de gravura planográfica, ou seja, plana, desenhada com lápis gorduroso, porque gordura e água não se misturam, chamada de litografia. Lito em grego quer dizer pedra. É uma pedra calcária, né? Elas normalmente são aparentemente leves, mas elas são pesadas, hoje em dia raras, e ele desenha com lápis gorduroso. Mas não pode ser qualquer tipo de pedra, né? É pedra calcária mesmo. Porque calcária, ela é porosa, ela tem uma porosidade em que é isso que eu ia explicar. Porque a tinta não é tinta para fazer a gravação, vamos chamar de gravação, ou seja, para a imagem fixar nessa planografia, ela precisa de
gordura para penetrar nesses poros muito fininhos do teu desenho. Né? Tanto que quando nós estamos trabalhando na pedra litográfica, você não pode encostar a mão, porque nossas mãos, nós temos gordura. Então isso fica marcado dentro da pedra. Quando a gente joga água e acidifica para poder revelar essa imagem desenhada previamente, ela vai acontecer, aquela marca vai ficar marcado ali. Quando você passa o rolo, que é um rolo de couro, já é diferente, naquilo para revelação da imagem, vai aparecer muitas vezes impressão digital. Então, tudo que tem gordura vai ficar na pedra. Tá? Basicamente é isso. Então, e o papel ele entra molhado numa prensa que vai pegar exatamente essa coisa plana. Aí, já na contemporaneidade, começaram a usar a algrafia, que é o mesmo processo da litografia, que Sennenfeld não chamava de litogravura, ele chamava de litografia. Qual a diferença entre litografia e Porque litogravura? não tem nada gravado. Na realidade, ninguém gravou na pedra. Desenhou na pedra. Não gravou na pedra. Então, seria gravura planográfica. Podemos chamar hoje em dia de gravura, porque há muitos anos atrás, nem a litografia entraria em salões de gravura. Isso é uma coisa bem mais recente, né? Na própria Europa mesmo, nos salões, nas bienais, serigrafia, então, muito menos. Não é? Muito menos. Muita gente pensa até que a serigrafia, vamos falar dela também, porque é uma gravura planográfica, não tem nada gravado. A gente pode até chamar que foi gravado à tela, mas não é bem uma gravação, porque ela tem um registro de uma imagem. Como o computador te dá uma imagem também, você não gravou nada. Você vai salvar no teu computador, você não vai gravar no teu computador. Gravar tem que ter algo que fique marcado ali, não é? Como se fosse uma cicatriz naquele suporte. É uma cicatriz. Porque na pedra calcográfica, depois, na pedra litográfica, depois que você terminou a sua edição, você vai reaproveitar essa mesma pedra para fazer outras gravuras. Então, aquilo que você fez de matriz não vai existir mais, a não ser que você preserve e não mexa mais naquela pedra. Mas se você tem que passar com uma outra pedra igual, pode ser um tamanho menor, em forma de infinito, com pó de esmeril, que vai de diversas granulações. Então você vai... Vocês estão me entendendo? Eu estou falando Eu estou rápido. entendendo. Então você precisa limpar, tirar toda a gordura da pedra. Vamos chamar o desenho de gordura. Então é uma imagem gordurosa que está ali naquela pedra. Então não pode ter gordura nenhuma para você começar de novo todo um processo. Então não tem nada gravado. Você tira aquela gravação. Aí vamos perguntar, mas você pode fazer isso na estilo e passar isso na plana e tirar. Tudo bem, pode, mas só que houve uma matriz gravada, sulcada, não é? Registro de matéria, né? Como o Livio Abramo dizia, que a estilo é a arte da raiva, né? Porque ela trabalha com instrumentos cortantes, não é? Trabalha com passionalidade, tem toda uma questão aí dos expressionistas também. Mas as técnicas elas podem sofrer essas alterações com o tempo e podem se misturar também. Por que não? Como temos a técnica mista, tem artista que usa estilo e na mesma obra metal, não é? E cada um vai se reinventando. E a algrafia que você está começando A a falar? algrafia, então, ela é feita basicamente como a lito, não é? Eu vou mostrar exemplos disso. Como a lito, só que já é um outro suporte, é o metal. Mas com o mesmo pensamento de que gordura e água não se misturam. Então, também feita com lápis litográfico. Só que não tem a beleza da porosidade da pedra que só aparece no desenho.
quando ele é Mas impresso. essa técnica é mais recente ou mais antiga? A aerografia, sim. Primeiro veio a lito em 1740 e pouco, né? Então, você tem... Se eu estou errado, Laura, é porque nós temos uma... Mas no finalzinho, né? É, lá para 80 alguma mas século XVIII. século XVIII. Então, você tem essa técnica desses materiais, porque o plástico foi inventado muito na frente, né? Essas embalagens, como, por exemplo, hoje em dia está se usando muito as embalagens de leite e tudo que nós vamos mostrar, Tetra Pak, né? Que é recente, não tem 10, 15 anos que eu tenha conhecimento. Então, as coisas vão mudando de acordo. Teve uma época que quem fazia gravura em metal usava a caixinha de CD, aquelas caixinhas de acrílico de CD. Teve uma exposição do Rembrandt no Centro Cultural Banco do Brasil e precisou dar-se uma oficina. Aí o Paulo Eco me chamou, na época eu morava em Curitiba, e eles estavam reinaugurando o Museu Oscar Niemeyer. E eles me chamaram para fazer uma oficina de demonstração para os monitores, e usamos, para não usar metal, ácido, nada disso, fizemos ponta seca nas caixinhas. O que é ponta seca? Uma ponta de metal que você vai arranhar aquele acrílico. Passa a tinta, limpa, a tinta fica no sulco e tem o mesmo processo da gravura em metal. Só que utilizando um outro suporte, que é o acrílico. Mas você vê a diferença, né? Você sente a diferença. Se eu falar das técnicas, das subtécnicas da gravura em metal, vou ficar aqui a noite inteira falando e não vou falar todas, porque tem a técnica do açúcar, do sal, do breu, não sei o quê, da água tinta, que é o breu que derrete, bota em cima na caixa de breu. Olha, é um mundo. Depende da temperatura, vai para o ácido. Por que chama água forte? Porque a placa ela é colocada um verniz, que é um verniz duro, um verniz mole, então tem toda essa... E ela vai para um ácido, que é o ácido nítrico. Então a pessoa pode se chamar de água forte, porque é forte, é uma água, ela é forte. E solta desprende um gás altamente cancerígeno, né? Segundo o próprio Berilli, que me contou isso, que o câncer na laringe dele foi causado por isso. Nossa. Ele nunca utilizou, né? Na oficina do Sesc Tijuca, aquela oficina foi feita por um arquiteto, a Luísa Pires Ferreira, quando foi chamada para elaborar uma oficina de gravura, que era uma maternidade, aquela oficina de gravura, era uma beleza, ainda continua. Não sei como está hoje, mas me parece que continua funcionando muito bem. Tem uma sala só para ácido, tem uma exaustão que puxa todo o ar para fora, porque você tem que entrar de máscara, toda envidraçada, não entra se não tiver luva, porque acaba com a impressão digital. Se corrói o metal, não vai corroer a nossa... Então é um perigo. E tem outros ácidos, mordente holandês, o percloreto de ferro. Então tem todas as técnicas. A xilogravura é simples. Você pega um bloco de madeira, vamos ver aqui um exemplo, pega um bloco de madeira qualquer, faz o desenho, aqui na coxa mesmo, tomando uma cerveja no boteco, você faz uma xícara. Gravura em metal não dá. Pedra muito menos. Botar uma pedra de 50 quilos na perna e desenhar, não pode cair uma gordura, um suor. Isso aqui não. Então é a técnica que eu escolhi para mim há 45 anos. Né? Aqui, por exemplo, é uma matriz de canela de uma das estilo que eu fiz 2 cores, uma para cada matriz. Faço também a técnica da estilo matriz perdida. Houve uma exposição comemorativa no Museu da Casa da Xilogravura, em Campos do Jordão. É o único museu especializado em xilogravura. Então, aqui é o fundo, a matriz é uma canela, e aqui, a primeira, eu usei um MDF, encontrado em caçamba de lixo. Então, nós temos, vocês vão poder olhar, essa foi a minha representação, que é um ex-libris dos 50 anos, dos 25 anos, acho que são 25. Eu botei o número de prensa e o número de ano. Estava no Museu de Xilogravura, né? Está lá exposto.
Então, aqui estão as matrizes. Sendo que eu usei 2 suportes diferentes. Né? Então, eu chamaria isso aqui não de xilogravura, mas você pode botar, por exemplo, nomear xilogravura se mais de 50% foi feito na técnica da madeira. O que não é o caso, eu acho. Então, como ficou meio a meio, é gravura em madeira. Gravura e relevo. Então, ela tem meio a meio. Então, vamos chamar de técnica mista de xilogravura, da técnica de relevo. Xilogravura e matriz de MDF. Tem que ser colocado, matriz de MDF, porque podia ser linóleo. Porque a diferença do linóleo é que a matriz, por favor, a matriz é uma borracha. O linóleo, ele é a mistura de cortiça, juta, e borracha e óleo de linhaça. Aqui tem um pedacinho, um fragmento, tem essa linho aqui atrás, né? Esse é original, é uma placa de borracha flexível. Mas a gravura fica sem relevo nenhum, sem veios nenhum aparente. O que é bonito da gravura em relevo, em estilo, é aparecer os veios da madeira. Porque os veios conversam com a poética da construção, do desenho, né, da imagem. Já o linóleo, você precisa pensar muito em termos de contraste de cor. Ou seja, porque a cor preto na gravura é cor. O branco vira cor. Você tem que ter cuidado para que não fique um buraco, o branco não caia num fundo negro ali do lado, contrabalançar os claros e os escuros, meios tons, através das linhas finas, linhas mais grossas. Então tem toda uma técnica, que não é uma técnica tão simples assim, aparentemente é. Senefeld dizia que você aprende uma litografia em 1 ano e vai fazer uma lito em 10. Que são não sei quantas técnicas, subtécnicas daquilo, de formas diferentes de trabalhar. Então não basta você dar uma goiva na tua mão, que é um instrumento que se usa para gravação de madeira, que é um formão de ponta arredondada ou de ponta em V. Então, aonde você grava é onde não vai ter tinta, vai ser o branco do papel. Tá? E o linóleo também. Então, todo o processo de gravura, isso aqui é um linóleo, eu vou mostrar já para vocês. Pode ir passando, por favor. Aqui está do meu Ex Libris. Eu estou mostrando primeiro dos relevos. Na década de 90, eu conheci o Ex Libris pelo Pulica, Paulo Couto Teixeira, que foi aluno da Stella Maris em Brasília. Conviveu com a Stella Maris, que foi uma grande estudiosa de Ex Libris. E me ensinou tudo em técnica que eu podia utilizar para fazer Ex Libris. E comecei a fazer de modo muito ainda simplista, fui fazendo um Ex Libris aqui. E o meu Ex Libris é o quê? Aquilo que me representa, o rolinho, que é o rolinho de impressão. Né? Então, é obrigatório ter o nome do proprietário, porque vai ser uma etiqueta que você vai colar na contracapa do livro para identificar que ele é seu. Então, todo livro que você encontrar na contracapa, escrito, uma etiqueta escrito Ex Libris, com esse rolinho, André Miranda, você vai saber que aquele livro me pertenceu. Tá certo? E assim você tem que fazer de acordo com a profissão, ou com gosto, ou com hobby, enfim. E essa aqui é uma outra técnica também em relevo, que eu trouxe a matriz, que é o que os argentinos muito utilizam, que é um acrílico diferenciado. Tem um nome certo que agora eu não vou me recordar, mas é um PVC, tá? Resistente, bem duro, permite usinagem em qualquer direção, ele é branco, que aqui é uma gravura que eu comecei a fazer, de comemorativa de 50 anos de morte do Alberto Lima, que ele foi um grande gravador e desenhista de Ex Libris, um dos mais conhecidos. E aí o que aconteceu? Durante o processo, o grupo Ex Libris Brasil, o qual a Mari faz parte, Luiz Felipe também. Luiz Felipe, aí foi mudando
Mas eu apressadamente já queria me ver livre daquilo. Aí eu acabei fazendo em linóleo, que eu ia fazer menorzinho assim. Aí já estava em cima do prazo para entregar para a gente editar o livro, que é um livro totalmente artesanal do Ex Libris Brasil. E aqui em PVC. Então você pode trabalhar tanto com goivas fininhas, o que está em vermelho aqui é porque ainda está em relevo, não foi gravado, né? E aí eu não concluí, porque disse, eu vou perder meu tempo aqui. E tem um problema também, isso cega muita goiva, né? Madeira, não tem madeira, cega muita goiva, então você tem que estar afiando a goiva toda hora. Então eu vou mostrar agora para vocês esses exemplos. Aqui, por exemplo, você tem xilogravura. Vocês vão reparar que tem relevo, tá? E tem os veios da madeira e também o trabalho com buril raiado. O buril raiado, eu tenho um buril, inclusive, sem falsa modéstia, pertenceu ao Olivia Bramo. Eu tenho 2 dele. Tenho 2. O Olivia Bramo, ele aprendeu a gravura de topo e a usar os buris com Adolf Kuller, na Escola de Arte Florestal de São Paulo, que ele só era professor disso. Inclusive, eu tenho até uma gravura do próprio Adolf Kuller, autografado e tal. Bom, então, essa aqui é uma estilo, tá? Que eu utilizei esse burilzinho que foi do livro, pode passar, que é uma encomenda, porque eu trabalho por encomenda para fazer ex-libris. Esse outro aqui também é uma gravura em relevo, com matriz de MDF, da Lucia Scherer, que mora em Marechal Cândido, é uma artista, uma gravadora, foi minha aluna, aprendeu estilo comigo e hoje é premiadíssima, é uma artista bem conhecida, faz trabalhos monstruosos, jovem, e aprendeu comigo em 2 momentos em Rio Branco, no Acre. Eles moravam lá. E nunca conheci, hoje se tornou gravadora. Então, essas coisas que a vida nos dá, que a Chilo me ofereceu, foram maravilhosas porque a gente tem que disseminar essa história para que a gravura continue de pé. Então, é uma gravura feita no MDF. É uma gravura, muitos diriam que é machilo, mas MDF é made, não sei o que, fórmula, né? É uma mistura de tudo, papel e tal, não é MDF, não é madeira. Pode ter cacos de madeira, mas não é madeira. Bom, aqui é uma outra técnica, também no MDF, de gravura e relevo, mas só que de matriz perdida. Ou seja, o que é matriz perdida? Foi uma técnica reinventada por Picasso, né? Não posso garantir que foi ele que inventou a matriz perdida, porque ele usava os linóleos que, no tempo da guerra, não se tinha material, madeira muito menos, imagina. O pessoal tacava fogo em pianos de 200, 300 anos para aquecer o ambiente. Então, ele tirava esse piso do chão, que era um piso, esse é um linóleo, como vocês viram aí, era utilizado para forrar piso, por isso que tem essa juta no verso. Então, você vai fazendo por eliminação. Você vai cortando, vai gravando, vai reimprimindo a cor. E vai permanecendo a cor daquilo que você já imprimiu. Aí você vai na matriz, tira mais um pouco, aí reimprime em outra cor. Então, aquilo que você já tirou de matriz da gravura, da matriz, né? O que você retirou de matéria da matriz, não vai aparecer na impressão futura. Concorda? É como se você estivesse gravando pela primeira vez em branco. O que eu estou tirando vai ficar branco do papel. Só como você já imprimiu anteriormente numa cor, vai sair, vai ficar aquele fundo. Então é a técnica da matriz perdida. É do Pablo Marquinhos, é lá de Palmas, Tocantins. E também tem técnica de relevo, só a grosso modo, carimbo. Nada simplesmente carimbo. Isso aqui é da Maria Adelina Costa, ela fez o desenho e mandou fazer o carimbo. O da Mary é um carimbo. Houve um desenho antes, mandou fazer o carimbo. É uma gravura em relevo.
tudo bem, pode se chamar até de uma gravura, porque tem uma matriz que está reproduzindo imagem, está transformando aquela matriz transformadora para gerar imagem. Tá? Então podemos chamar de gravura assim, e deve ser chamado. Você acha que tem menos valor? Não. Uma arte feita em carimbo? Porque o que diferencia de uma gravura artística de uma gravura que não seja uma gravura artística? O que seria? A gravura artística, porque até então a gravura era usada como utilitário. Cartas de baralho, quando D. João VI veio para cá, trouxe as prensas, e trouxe a Vitória Régia não, trouxe a imprensa régia. A gente acaba falando. A imprensa régia, ele se sustentou nas impressões dos livros, mas precisava fazer ilustrações. Tá? Então, tinha os desenhistas, tinha os artistas, e tinha os gravadores. Tinham gravadores, por exemplo, isso lá já na Europa antes, como o Dürer, se faziam, um era especialista só em céu, o outro era especialista em mão, era produção assim, sério. Já acabou de gravar a mão, então passa para cá que agora eu vou gravar o rosto. O desenho estava lá na chapa. Então aquela chapa rodava a mesa dos artesãos, ou seja, dos gravadores, especializados em determinada coisa. Não era o artista raro, eram os artistas que sentavam na própria prancheta e gravavam. Eles apenas faziam desenho, né? Até porque depois foi descoberto falsificações, porque eles tinham as matrizes, né? Aí danaram de... Isso deu muito pano para manga. Mas isso aqui é um carimbo. Ele é artístico porque ele foi feito o desenho por um artista. No caso, um ipsi fest. Ou seja, uma palavra latina quer dizer feito por ele mesmo. Então ela fez uma borboleta, vamos chamar assim, ela desenhou, ela elaborou e mandou fazer a reprodução da matriz em carimbo. Então é artístico. Só não é artístico se não for feito com essa intenção, for feito um utilitário, vamos dizer, cartas de baralho, por exemplo. Mas se você fizer com a intenção artística, aí sim. Tem outros aqui, eu só não vou botar aqui para não amassar. Para não amassar a gravura, tá? A gente tem que ter o maior cuidado, porque papel sujo amassa. Então não bota nem na de peso por cima. Eu vou pedir só essa sua observação, me entrega na minha mão, que aí eu boto para cá, tá bom? Então tem mais esse aqui, que eu participei de um salão, matriz de MDS, Salão do Frog, Sapo, uma exposição internacional. Também, matriz perdida. Essa aqui eu fiz uma para mim, como Miranda, mas de uma outra forma, porque artista também, às vezes, ele fica inventando aquilo para ele mesmo, né, como exercício. Essa daqui é para Marisa Hu, né? Eu fiz para ela. E esse aqui também, esse foi para o Encomenda. Qual a história desse Ex Libris? O que vocês visualizam aqui? O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo no desenho todo? Porque você tem que interpretar também. Se não interpretou é porque não entendeu. Bom, a forma. Mas ninguém falou, deixa alguém falar. Deixa alguém falar, Vamos começar. O que vocês estão visualizando? Está dando para ver? O cachorro. O cachorro. Tá. Cachorro, vocês estão vendo o cachorro. O cachorro nem sorridente. É um galinho de trigo. Isso, trigo. Trigo. Dois acertos. Um corpo. Um violão. Um violão. Está chegando, está decifrando. Então chegou. Ele fabricava pão, professor de violão e tinha esse cãozinho com a estimação dele. Ele queria que tivesse esses três elementos. Eu tentei fazer diversas coisas. Eu fui enxugando, e fui enxugando. Então esse corpo violão, dessa forma, é da própria folha
do próprio trigo. E o cachorrinho no centro, como se fosse do violão. E a Milka Starosta. Ele é colecionador, ele escreve, tem até um livro dele sobre ex-libris junto com... esqueci o nome. Eu fiz xerox desse livro. Depois eu vou lembrar o nome, agora não vou lembrar. Bom, então feito isso, me apressa o tempo, hein, porque Não, eu já tem separei tempo. por envelope, eu vou falar mais rápido. Agora você tem a xilogravura de topo, ou seja, o que é xilo de topo? É xilo porque é madeira. Na xilogravura fio, a madeira é cortada nesse sentido que está aqui, ó. Né? Você desce a matriz, a árvore, e você corta ela. Eu estou aqui na minha mochila, eu vou pegar. Você corta a madeira em sentido de chapas, né? No sentido diferente da fibra, da direção vertical. Você corta horizontal. E na xilo de topo você corta em discos. Então ela permite usinagem em qualquer direção, em qualquer sentido. Então aí ela fica chapada. Aí que é a dificuldade de você tem que pegar o conta-fio para poder identificar se é xilo de topo, se é linóleo, se é PVC. Dá uma certa confusão. Então precisa passar por uma pessoa que conheça para poder saber o que é. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma xilo de topo. Todas as gravuras, a grande maioria de gravuras do Lívio Abramo eram de topo. Mas Guilde trabalhou muito com topo. Ele trabalhava com piquiá marfim, que é muito parecido com o bucho, que era a melhor madeira para se trabalhar com... É fácil conseguir essas madeiras de... Me fala onde que eu vou lá pelo caminhão. Não, então não é Bucho, fácil. Guatambu, Não é fácil. Guatambu, bucho, louro. O Antônio Costela já fez testes, eu já fiz também com pereira. Mas você precisa plantar pereira, pera. Mas ele tem lá, plantou lá em Campos do Jordão, que é onde tem o Museu da Xilogravura. Eu até andei dando. Eu tive uma aluna que ela se encantou tanto. Tá tendo um som, acho que vai. Piano. Ah, tá. Como eu escuto pouco, então o piano pode... Não. Eu não escuto ninguém falar. Aí o que acontece? A xilo de topo, então a madeira é cortada em disco. Então, essa aqui está até no livro, tem uma gravura dela, homenagem ao Museu Nacional, da Eliane Ambrosio. É xilo de topo, mas você vê o disco e vê atrás o relevo. Então você identifica a olho nu. Mas algumas você não consegue identificar quando faz a forma quadradinha, né? Porque a xilo de topo, como permite usinagem em qualquer direção, porque não é de fio, se você não souber trabalhar, ou se não tiver uma goiva bem afiada, estoura na hora que você vai contra o fio. Então você precisa ter uma ferramenta sempre afiada. Eu já vi muito gravador desistir, que estão começando a desistir da xilo porque acha que é difícil. Mas não é, porque a goiva ele não sabe afiar, a goiva é cega. Você consegue distinguir, assim, por exemplo, olhando... Sim. Nesse caso não, esse caso está nítido. visível, por isso que eu trouxe Agora, essa aqui. Se for uma outra, assim... Com conta-fio, às vezes dá. Você consegue identificar. Às vezes você consegue. Dependendo da época, você sabe que o artista só trabalhava com topo. Aí você vai pesquisar. Se você não tiver esse olhar técnico, você vai pesquisar. Não é? Por exemplo, tem algumas gravuras do Guild que elas são chapadas, mas foram feitas com topo. Eu só chamo de xilogravura tudo, né? Tudo xilogravura. Ele nunca fez foi linóleo, que se tem conhecimento. O Ribeiro Camargo só fez uma xilo a vida inteira. Aí disse, não quero isso. E o Guild também. Não quero metal não, estou fora. Não é, Laura sabe essa história. Isso a Ana Letícia que contava. Então, a gravura de topo, ela é o disco. Depois eu vou pegar aqui dentro. Entendeu? Pode passar para ele.
Aqui já é linóleo. Vocês viram o linóleo aí, não é? Então tem aqui o linóleo, feito com diversas matrizes, ou pode ser feito com... É de um argentino, do Maurício. Trouxe até um livro do Trouxe Maurício Schwartzman. ela tem um livro ali em cima da mesa, porque ele é ex-librista e é colecionador. Ele é argentino. E também do Fernando Polito. Ah, perdão. E também do Fernando Polito, que ele também faz linóleo. Ele é argentino. E trabalha, é argentino. Essa daqui já é em PVC. Você vê pelo relevo atrás. Mas o Fernando Polito, ele trabalha 90% com linóleo. Não precisa nem botar no envelope depois. Aqui eu trouxe PVC, em PVC, da Julieta Varna. Ela só trabalha com PVC, então ela pode fazer essas linhas igual topo. Igualzinho topo. Mas como é que eu sei? Eu podia dizer, poxa, estilo de topo. Ninguém vai dizer que não é. Porque você, a fio, você não consegue fazer isso. Até pode, mas você vai ver os... Mas não tem, ela está chapada. Então não é estilo. É relevo, mas é topo, o que é? Porque eu conheço a artista. E tem todo um histórico dela, que ela trabalha com PVC. Foi até ela que me deu essa plaquinhas aqui. Entendeu? Que isso nada mais é do que acrílico, que fazem letreiros. Letreiro. Pode passar. Mas com... Mostra para a Laura. Os detalhes da gravura é impressionante. Essa aqui também é PVC, é do Luiz Morado, outro argentino. Tá? Aí usa 2, 3 matrizes. PVC esse material aqui. É essa aí. É aquela que faz letreiros. Tá? Vai passando. Estou correndo, tá? Depois nós temos vamos falar agora um pouquinho da técnica mista. Técnica mista. Depois eu vou mostrar ali para Só uma pergunta. Vocês fazem o desenho já na matriz ou não? Vocês fazem um desenho primeiro e depois jogam para a matriz? Como é que funciona? Então, o que acontece? Quem tem mais experiência, você não faz isso tudo, você desenha direto na madeira. Depende da tua arte, depende do teu exercício artístico. Depende do teu exercício artístico. Se você, por exemplo, já tem domínio, tudo bem, você desenha na própria madeira, no próprio suporte, e você colore ali o que vai ser preto, o que vai ser branco, ou se vai ter cor. E a grande maioria que não tem essa prática faz um estudo, decalca invertido, porque vai sair inverso igual o carimbo, sempre invertido, principalmente quando usa letras. Desenho, né? Porque você vai Quando usa letras. mais difícil ainda. É porque quem é canhoto tem essa facilidade, desculpa. Você é canhoto? Sou, totalmente, literalmente. Porque você trabalha com o outro lado do cérebro, então quando eu desenho eu já sei como vai sair invertido. Mas você tem recurso de trabalhar em frente a um espelho, você coloca o espelho assim, envesado, que você está vendo que vai sair impresso. É uma técnica. É uma técnica. Aham. Tem a gente que dá aula, tem esses macetes, né? Então você bota, sabe esses espelhos que tem moldura laranja? Todo mundo conhece de feira. Então eu dou para o aluno, ele coloca aqui assim, em frente à matriz dele está aqui. Aí eu boto o espelho aqui, ele está gravando e está vendo como vai sair impresso. Que interessante. Se ele quiser. Porque se ele colocar qualquer coisa aqui, porque às vezes a composição que ele idealizou, é um perfil que o nariz está para lá, mas eu quero que o nariz saia para lá. Então a composição, tudo mais de lado assim, nariz. Aí quando vai imprimir, está assim. Aí não é isso que eu queria, então você tinha que ter feito o desenho invertido. É letra, tudo invertido. Fantástico. Bom, aqui nós temos técnica mista, da Claudinha Tolentino.
o ex-lib da Cláudia. O que ela fez de técnica mista aqui? Vamos falar da técnica mista. Ela fez a gravura, só que ela imprimiu na prensa com papel com uma gramatura alta, então por isso que ficou esse relevo aqui Ponto atrás. relevo, que Ficou esse interessante. relevo, tá? Ela chama de estilo, mas eu chamaria de técnica mista, porque ela utilizou pintura em cima, então não pode ser só estilogravura, tem que dizer estilogravura pintada à mão, aquarelada à mão, enfim. Então ela fez essa... E tem um relevo aqui atrás. É isso que eu estou vendo Eu estou aqui, correndo. muito interessante. Pode botar aqui assim, isso aí não tem problema. Essa tem que até bater. Essa daqui, por exemplo, também técnica mista. Olha o que o bichinho fez. Tá vendo? É estilo, tudo estilo, e clichê. Clichê é o nome dele. O que é um clichê? É um carimbo em metal. Mandou fazer um carimbo em metal. Então é uma técnica mista. Tem estilo aqui, tá? Quer dizer, é estilo porque você vê o relevo, tá? Só que o pessoal do Nordeste, eles chapam muito, bota muita tinta, então entope todos os poros da madeira, os veios da madeira todo, não aparecem. Então você tem que conhecer também quem é o artista para saber o histórico dele. Porque quando você não usa muita tinta, tudo que está gravado na madeira vai aparecer na impressão. Agora, se tu entope, tu bota tanta tinta, tem que saber imprimir. Também é um outro estudo, às vezes imprimir uma gravura é tão difícil quanto fazer a própria gravura. Por isso que existiam os impressores, principalmente nas técnicas de gravura em metal. Até porque é um trabalho bem braçal, como a lito também. Eu mesmo voltei a fazer litografia lá no fundão e carregar, eu, com quase 70 anos, carregar uma pedra de 80 quilos, não é? Não, você não levanta, é aqui mesmo. E a minha era desse tamanho, mas pesava 40 e pouco. Nossa. É, muito bem. Essa daqui, relevo seco. É de uma argentina chamada Blanca Sacomano. Relevo seco. De longe vocês não vão ver. Mas ela pegou, fez um monte de figurinha de cachorrinho e não botou tinta na matriz. Ela imprimiu com papel molhado, na prensa. Então ele fez um relevo seco. É uma impressão a relevo seco. Então é uma técnica mista. Tá? Bom, vou passando outra rapidinho, hein? Ainda tem muita coisa. Senão não vai dar para mostrar tudo. Deixa eu mostrar o malito aqui. É tudo sobre ex-libris, tá? Uhum. Técnicas que são utilizadas no ex-libris. Litografia. Ele fez aquilo. Ele desenhou com lápis gorduroso uma pedra calcária e imprimiu, tá? Mas numa pedra calcária, em litografura. É do João Marcos Roccoli, Zócoli. Tá? Ok? É uma lito. Maravilha. Você tem que identificar. Mas é importante quando você... Tem aqui uma algrafia também. Aqui já é uma algrafia, que é o processo da lito em metal. Mas se você olhar isso aqui, você vai dizer, ah, não, isso é um offset, né? Ou isso aqui é um carimbo. Mas não é uma gravura artística feita em algrafia. Não há granulação da pedra, né? Não há granulação da pedra. Ela fica chapada, porque é mais difícil de identificar. Né? Como o tetraplaque, que o pessoal está fazendo gravura em metal, com a mesma técnica como se faz a gravura em metal, com a parte interna da caixinha do leite, vamos dizer. Uhum. Então faz os rasgos, faz os arranhões, a tinta entra no suco do tetraplaque, ou seja, da caixinha do leite, ou seja, do que for, e limpa a matriz e só fica tinta naqueles sucos. Isso no tetraplaque. Então, vai sair a forma da caixinha, né? Mas aí você pode recortar, brincar e bordar. É a vantagem de você reinventar as técnicas e utilizar materiais. Ainda está em processo isso, eu não sei se vai vingar, porque
não permite também muitas edições muito altas, né? Essas matérias novas, como, por exemplo, eu vou demonstrar para vocês, Ex Libris feito pelo computador, ou seja, digital. O digital, a gente não sabe o tipo de tinta que o cara utilizou para imprimir. Ele fez um desenho digitalmente, né? Hoje tem aqueles lápis, aquelas canetas, não sei como é que chama aquilo. E você desenha, colore, faz coisas maravilhosas. Obrigado, viu? Olha que beleza. Mas é uma gravura digital. Vamos chamar de gravura? Pode até chamar, mas eu fico muito ainda Parece uma fotografia, resistente. né? Parece uma A fotografia. impressão a jato de tinta, né? É. Tudo meio... Então a gente não sabe, por exemplo, tem medo de cair água aqui, não sei se vai desmanchar. Então a gente não sabe o que pode acontecer, se vai desbotar. Então é uma gravura. Sabe de onde é que é esse cara? Estava de cabeça para baixo. Tá. Ovidiu Pteca, Romênia. Ele me mandou uma série. Ele fez para o brasileiro Nau Espíndola, que é gravador, mora no Ceará. Fez essa outra para um outro gravador chamado Maurício, lá da Argentina. Eu não sei falar esse nome. Maurício Schwarzman. Ele fez uma com o Maurício, da Romênia. Bonito, bonito. Ele fez essa daqui para Nama Neidre. Digital. Tudo digital. Essa aqui também dele, ele me mandou uma série. É para Pomicala. Deve ser lá Mas da que terra tipo de dele. papel é esse aqui? É papel de impressão, fotográfico, Esse aqui é papel, fosco. Pode Aí, ser- o cara pode imprime em qualquer papel. Parece Você uma pode foto fazer um mesmo. ex-libris no teu computador, que eu vou mostrar aqui, de um. Aliás, está na exposição do Rafael, ele com a esposa, é uma caricatura que eles ganharam de presente. Ele mandou reproduzir isso em offset e fez o ex-libris dele. Uma caricatura. Essa é outra dele, do Ovídio. E tem outra aqui também. Eu trouxe logo todas. Mas se quiser imprimir em papel fotográfico, Não, isso também isso aí fica a critério. aí fica a critério do freguês. Essa daqui, por exemplo, é serigrafia. Muita gente pensa que a serigrafia ela é americana, né? O silk screen, não é americano, não. É brasileiro? Não. É o quê? Japonesa. É mesmo? Olha. É uma técnica japonesa. Olha aqui. O ex-libris da Grécia em estilogravura. Perdão, No estilo gravura, em serigrafia. Porque você é num processo de gravação, ou seja, de gravação não, na tela de fixação de imagem numa tela fotográfica, você pode fotografar ou não, e você tem as furações da tela que penetra a tinta. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu estou correndo com o tempo. Mas isso aqui é em serigrafia, que também é uma outra técnica que falei, planográfica de gravura. E é muito interessante que é um grego que me mandou para exposições que eu realizei. Essa aqui é da brasileira, da Cristina Schmidt, lá de Curitiba, do Paraná, também serigrafia. Então você vê quantas possibilidades para ser feito o ex-libris. Tem mais tempo? Mais um pouquinho? Uhum. Sim. Depois você edita, aí o editor da JTV vai... Aqui, gravura em metal. Mas é rapidinho, porque tem colografia, tem diversas técnicas aqui de gravura em metal. Tá? Esse aqui é em policarbonato. Ah, é da Márcia Santos. Da Márcia Santos. Esse daqui já é uma água forte, ou seja, é só o ácido nítrico. Desenhou, o que está com o desenho aqui gravado foi o que o ácido mordeu e gravou onde você tirou a proteção, que é um verniz passado por cima da placa. Essa é de onde é? Não lembro. Carel Beres. Não, isso é quem fez.
Sim. Não tem O nome de Joe Gagner. Eu esqueci o nome, mas a técnica é essa. Tem essa daqui, por exemplo, que é do México, é da Argentina, por exemplo, é uma gravura em metal colorida à mão. Gravura em metal colorida à mão. Se o cara é artista, tem bom gosto, fica legal, fica bonito, interessante. Essa aqui também é uma gravura em metal colorida à mão. É da Argentina. Ó, não lembro. Essa daqui é técnica mista, água tinta, água forte, enfim, C3, C5, C1. Tá? Essa daqui já é. bonito. Essa aqui já é água tinta, água forte, raspagem, buril. Tá? Gravura em metal com diversas técnicas. Esse daqui veio do Equador. É uma água forte, mas eu acho que tem água tinta aqui nesse fundo. O artista colocou aqui atrás água forte, mas tem uma água tinta aqui no fundo, porque senão não aparecia essa coloração onde seria branco. Tá? E aqui é do Jean M.O., que ele chama de ponta seca falsa. Não existe esse termo. Eu até chamei a atenção dele porque ele foi meu aluno, por isso que eu tive essa liberdade. Não existe gravura falsa. Ou é ou não é. E não existe ponta seca falsa. Está escrito com a letra D. Ponta seca e falsa água tinta e matriz de acetato. Eu digo, não. É uma ponta seca com água tinta e acetato. Pronto, acabou. Tá? Como consegue, André, como consegue fazer água tinta em acetato? Sim, pode ser feito, mas fica muito ralinho. O que o acetato permite para você fazer, você coloca o breu já derretido, previamente derretido, e faz a pincel. Porque senão... Senão você vai botar fogo embaixo do acetato. É isso que eu fiquei pensando. Não, Aqui no... porque a Laura, posso falar, né? Ela foi responsável pelo gabinete de gravura, simplesmente do Museu Nacional de Belas Artes. Então conhece gravura, porque ela era chefe do gabinete. Então conhece gravura profundamente. Mas estou aprendendo muito. Mais do que todos nós. Aprendendo. Mais do que todos nós aqui juntos. Não, Não, de forma nenhuma. Então, o acetato, vocês sabem o que é acetato, é um plástico. E para fazer água tinta, você tem que moer o breu, e ele cai aqui como um pó em cima vamos dizer, da gravura do metal. Vamos dizer, do metal. E você esquenta com uma chama de uma vela ou lamparina, o que seja, não pode o fogo direto, não, é só o calor da chama. Então, aquele breu vai derreter. Depois que esfriar, você vai pincelar com um betume aquilo que você não quer deixar descoberto. O que ficar descoberto do betume vai sair acinzentado dependendo do tempo que ficar no ácido. Chama água forte. Porque vão dar os cinzas. Se ficar muito tempo lá, vai ficar um cinza fechado, escuro. Então você tem que fazer assim, de acordo com o tempo, se o ácido está novo, se está velho. Então é complicado. Complicado, porque tem que... Aqui eu não estou julgando a obra de ninguém, gente. Se é boa, se é ruim, não estou. Eu estou apenas trazendo exemplos de técnicas das mais variadas que podem ser feitas no Ex Libris, que é o foco da nossa conversa. Então, essa água tinta, aí o que acontece? Ele não vai botar essa chama embaixo de um acetato que vai derreter, é óbvio. Por isso que ele botou falsa água tinta. Aí eu perguntei para ele, fiz essa pergunta para o Jean. Ele mora em Florianópolis. Ô Jean, como é que você vê? Não, eu derreto antes e passo com o pincel. Não, isso é rico, ele está criando Está criando meios. Ele disse que foi difícil de fazer. Perfeito, né? Foi difícil de fazer, mas ficou interessante enquanto pesquisa, Sim. enquanto... que ele é novo, é um menino. São experiências.
eu acho experiência. que a gravura foi Qual o nome dele? modificando também Jean técnica, Enion. assim, né? Ele é carioca, mas mora no Sul há muitos anos. E foi meu aluno diversas vezes Mas lá. eu pergunto, por exemplo, esse aqui foi para uma exposição, né? Mas ele tem feito gravura e foi meu Agora, aluno. por exemplo, se eu quero um ex-libris, né, em água, Nessa técnica, ele pode fazer. digamos, Pode eu dar quero, certo ou mas dá pode para não dar. fazer sem? Pode, a técnica, o artista que escolhe normalmente a técnica. Se o proprietário do Ex-Libris exigir que é uma estilogravura, é uma coisa. Aí eu quero em água forte, é uma coisa. Sim, Mas não. se deixar o artista à vontade, você vai aprovar ou não o que ele Mas fez. a quantidade, é possível? Não, Assim, uma quantidade não, muito dependendo grande? da técnica, por exemplo, se for uma ponta seca, por exemplo, se for um verniz, dependendo, não permite, porque a prensa vai fechando as linhas. Então tem Tá? uma quantidade Até limitada. na Chilo, dependendo da madeira, dependendo da quantidade impressa, se for buril raiado, toda vez de 10 em 10 exemplares, você tem que limpar a matriz, porque a própria tinta entope os poros da madeira. Aí chega uma hora que o buril raiado não aparece mais. Está tudo entupido, a linha gravada está entupida de tinta. Aí você tem que pegar a matriz, limpar e começar todo o processo. Recomeçar, né? Não posso fazer 100 exemplares de uma vez só. Isso aconteceu com algumas gravuras minhas. Nessa mesma, em linóleo, essa matriz em linóleo, isso aconteceu diversas vezes. Eu tenho que parar porque essas linhas daqui do meu nome são muito fininhas. E se eu faço 20 impressões, o N já não sai mais, porque já encheu de tinta ali aquela gravação, que é muito baixo. A gravação está muito pequena, né, em altura. Então a tinta entrou ali e depende também da temperatura. Então a tinta você tem que trabalhar. A tinta, por isso que eu digo, imprimir é outra aula, é outro técnica. todo. Porque depende do suporte, depende do tempo, do preparo da tinta. Nossa. Né? A qualidade da tinta. Se for uma região muito fria também, né? A tinta já fica mais... Mas você tem que preparar a tinta, não é tirar da lata Sim. e passar o rolo e imprimir, não. Não é tão fácil assim. Tem que bater a tinta, Ainda misturar com tem um carbonato. processo de secamento também, não? Depende do que você trabalha a tinta. Porque o Maurício Schassman, ele pendurava, né? Assim, nos A varais. minha né? seca de um dia para o outro, porque para secar rápido o papel não pode ter cola. Porque a cola impermeabiliza a tinta. A tinta é a base de óleo. A água e o óleo não se misturam. Então eu uso um papel chamado papel filtro, que foi o nome que me indicou há muitos anos. Eu compro de rolo, direto da fábrica. É um papel filtro pH neutro. É usado para fazer café, é esse filtro. Tá? E ele não tem cola nenhuma, senão não filtrava o café. Aí a Bonami pesquisou, e há muitos anos. E para quem eu indico, não quero usar mais esse papel, além do baixo custo dele. A gravura que eu trouxe uma para sorteio, essa do livro do Alberto Lima, é impressa em papel filtro, de 80 gramas, que eu imprimo ainda na colher de pau. Eu agora estou fazendo gravuras de 1,30 m, 1,40 m, tudo Mas na é colher gravura, de pau. não é Estilo. né? Aí já deu trabalho pessoal. Então, eu tenho 40 e poucos anos, você vai mudando, vai aprendendo, ou não, né? Então, eu acho. Alguém tem mais alguma É pergunta? isso aí. Você falou que a matriz de plástico, de PVC? PVC, a goiva vai cegando, vai Cega. perdendo o corte. Por quê? Porque é muito duro? A questão não é a dureza, porque você pode trabalhar na madeira, num jacarandá, numa saranduba, você pode trabalhar em qualquer... A goiva tem que estar bem afiada. Como no MDF, cega muita goiva. Linóleo não cega, mas você tem uma borracha parecida com o linóleo, que é o neolite, e ele cega a goiva, porque tem muita areia. Então, pode bater qualquer pontinha. No PVC, como é um material que é uma resina e não tem expansão, quando você coloca a goiva, ela vai cegando, tirando um pouco do fio, porque é plástico. Então, o plástico em contato com o aço vai tirando o fio.
Então você tem que sempre estar afiando. E com cuidado, porque dependendo da posição e como esteja a goiva, se for um aço mais ou menos e a ponta da goiva for muito fina, tem gente que afia tanto, que no passar quebra um pedaço, porque fica muito fininha a lâmina. É igual uma faca. Se for afiada muito fina demais, ela parte. Numa superfície dura, batendo numa madeira, ela vai quebrar. E ela vai criar dentes. Então você tem que utilizar a goiva de uma maneira tal, quase que paralela, para que não haja resistência e ela corte sem... Porque se você fizer uma força e ela segurar, ela pode partir. Ou até criar às vezes cega de um lado, não cega de outro, quando é uma goiva em V, aí você tem que aprender a afiar. Eu aprendi com Lívia Bruno a afiar a goiva. Com lixa d'água, número 600. Quanto mais alto o número da lixa, mais fina ela é. Então você tem que afiar no movimento que ela está. Na posição, mais ou menos 45 graus, dependendo da goiva. Então, a primeira aula é afiar a ferramenta. Manter a ferramenta afiada. Até porque você não pode ficar levando a ferramenta para ficar afiando em todo lugar. Né? Depende do aço. Tem gente que olha a goiva assim e compra. Não dá fio nunca. Não dá fio nunca. Não vou fazer propaganda de goivas, mas as melhores ainda são as suíças. É o melhor aço que tem. Tem goivas boas, como a antiga Topal no Brasil, posso falar porque não existe mais. Era maravilhosa, era feita por encomenda por uma família. E tinha tudo de gravura, a Laura deve saber lembrar disso, da Topal, que era em São Paulo, na Rua Augusta. E todos os gravadores, todas as oficinas do Brasil e do mundo compravam da Topal. Respondido? É um agradecimento. A Mary e a você. E nada como a gente falar de gravura. Eu sei que o encontro Ex Libris, eu acho que só enriquece, né, o conteúdo. E a gente tem a oportunidade de ver a gravura de perto. Muito obrigada. Eu acho que é saudade que eu tô. Pode ser, vai. Muito bom, obrigada. Você falou muito da Argentina, né? É só na Argentina que tem mais isso? No Brasil não tem? Esse tipo de gravura que você falou? Só da Argentina, não. Falei da Romênia, falei de todos os A países. maioria, né? Não, é porque os argentinos é mais próximo de nós, enquanto estrangeiros, e são inúmeros de artistas que fazem gravura, tanto quanto no Brasil. Tem muito gravador que só faz gravura na Argentina. Isso, gravura é como, por exemplo, você tem uma profissão, não é? Bibliotecário. Você conhece todos os bibliotecários do Brasil. É verdade. Se você é cantor, você vai conhecer, se não conhecer pessoalmente, pelo menos conhece de nome ou conhece a obra. Então, no meu caso, como gravador de 45 anos de profissão, que faz estilo há 45 anos, então eu conheço todo mundo, desde aquela época, do Brasil e do mundo, porque semelhante vai atraindo semelhante. Então foi mais por esse motivo. Então, além de serem grandes gravadores também, tem muitos artistas. Agora, no Brasil, a gente não deve nada a ninguém em termos de gravura, né? Mas cada local com a sua história, como no Japão, como na China, né? Tem gravadores e artistas maravilhosos, mas cada um com a sua cultura, com a sua expressão artística diferenciada um do outro. Você pode ver, porque os argentinos trabalham de uma maneira, com suportes diferentes. E quando eu falei em suporte, como os argentinos, por isso eu mostrei também, porque eles utilizam muito mais, porque o Brasil é rico em madeira, sempre foi e continua sendo. Então, a xilogravura foi uma técnica e ainda é a mais utilizada em gravura em relevo no Brasil, é a xilogravura, é a madeira. E na Argentina, por que eu falei? Porque na Argentina a mais utilizada é o PVC, né? Porque você não encontra madeiras, mas isso lá é barato, é mais fácil, como na Europa foi o linóleo. Então, cada região e o metal. Você aqui, para conseguir, por exemplo, uma placa de cobre, é uma fortuna. Então, a pessoa começou a usar latão. Agora estão usando tetraplaque. Para você encontrar madeira para fazer estilo de topo, não é qualquer madeira que serve. Então tudo depende da região, da época e do artista.
Espero ter respondido. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Pode fazer. Pode fazer. Não? Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Mary pelo convite. A exposição está linda, visite, vai até dia... Até dia... Peraí, ainda vou falar. Daqui, Peraí. 12 de janeiro. Ainda vou falar. Eu não estou te entrevistando. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado a vocês todos. Vocês vão enriquecer a nossa gravura brasileira, principalmente. E o Ex Libris, por tabela. E não deixemos, porque falar de gravura é falar de amor. E como ele não se explica, seja a técnica que for. Muito obrigado. Bom. Gente, foi uma viagem aqui, né? Então, eu aprendi muito, eu sempre estou aprendendo muito, né, com esses profissionais aqui que são apaixonados, né, pela arte, pelo ex-librismo. Mas, enfim, nós estamos terminando uma segunda roda com sucesso também. E antes de mais nada, quero convidar todo mundo aqui, né? O André acabou de falar, da exposição de Niterói e os ex-libris, que vai até dia 12 de janeiro do ano que vem. Mas, mês que vem ainda tem a terceira roda de conversa, que vai ser sobre o ex-libris, a biblioteca e o bibliotecário, identificar, organizar e significar. E o convidado será o Carlos Henrique Juvencio, bibliotecário e professor da Universidade Federal da Fluminense, aqui da UF, né? E ele também é líder do grupo de pesquisa Sociedade, Memória e Poder. Então, ele vai estar aqui, né, pertinho, aqui na região, aqui falando um pouco sobre esse olhar mais voltado do ex-libris. Nós, né, aqui somos bibliotecários também, tá? E é isso, gente. E agradeço também a parceria aqui do Centro de Memória Fluminense, o CEMEF, e a Biblioteca Central do Gragoatá, que está sempre aqui, nossos parceiros aqui, tá? Eu agradeço a todos e principalmente ao convidado de hoje, o nosso querido André de Miranda, tá, gente? Muito obrigado. É isso. Mais uma vez.